Olá, hoje eu vou falar com você sobre posturas maduras para o adulto da relação. E eu fiz até uma listinha aqui com 10 itens e pode ser que você aprove ou pense em outras formas e tá tudo certo. Não é um momento aqui que você tem que seguir minha lista, mas é um momento de reflexão. E o que fizer sentido aí para você, comenta aí porque eu vou gostar muito de saber. Então vamos lá. Será que eu, como adulto dessa relação, estou tendo posturas maduras e adequadas na hora de educar o meu filho, conversar com o meu filho? Vamos lá. Primeira coisa, validação. Será que eu estou sabendo validar aquilo que é importante, aquela fala que o meu filho traz? Ou eu tenho sempre uma observação de recusa, algo que eu sempre arrumo um defeitinho? Começa a se observar. Segunda coisa, reconhecimento das qualidades, mostrar o valor pessoal que o meu filho tem. Uma pessoa de repente generosa, atenciosa, cuidadora, colaborativa. Eu mostro isso que eu vejo? Eu estou tendo esse olhar de reconhecimento dessas luz e sombra, dessas qualidades e defeitos e muito mais das qualidades que eu vejo? Ou quando eu elogio, eu sempre deixo uma pontinha aí de observação? Dá uma olhadinha. Na verdade, tudo isso é um convite para observação. Veja se você pratica bem, mal ou não pratica nada disso. A terceira é o acolhimento. Eu estou acolhendo as escolhas e os desejos. E veja, quando eu digo acolher, não é concordar. É receber, comentar, argumentar, conversar. Então eu preciso acolher essa inquietação, essa opinião e depois que eu acolho, eu posso discutir. Não é que eu tenho que concordar com tudo, mas eu posso mostrar o meu ponto de vista respeitando o seu. Então é muito importante. Vamos para o quarto que continua nisso, que é a concordância versus discordância. Eu posso concordar com uma coisa, discordar com outra, mostrar que fere os meus valores e os meus princípios, que eu não estaria de acordo com essa sua postura, meu filho, mas eu preciso clarear, falar, mostrar o que para mim é importante, o que é considerável e ainda assim abrir uma brecha para a sua reflexão, mesmo que seja totalmente diferente ou oposta da minha. Eu tenho uma fala com a minha filha que eu digo assim, olha, eu não vou ter razão sempre, mas eu estarei sempre 33 anos na sua frente. Então essa experiência não é desprezível, então valorize a minha experiência. E olha, eu vou te falar, ela tem me ensinado muito, porque existe um respeito, ainda que em muitos momentos a gente discorde. Então é um lugar de conforto, depois que a gente passa essa barreira, que a gente pode falar das nossas vulnerabilidades. Quando que isso foi possível na nossa época? Foi para você? Para mim não foi. O quinto é o interesse genuíno. Interesse genuíno pelo assunto que o meu filho está trazendo. É aquela escuta ativa. E olha, vou te compartilhar outra experiência. Eu tenho me policiado muito nisso. Eu sou uma pessoa assim, que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Sou muito ligada aos 220. Mas para ouvi-los eu preciso aquietar e nem sempre é uma tarefa fácil. Mas eu tento dar o meu melhor, eu tento mostrar para elas e peço para que elas me sinalizem se eu não conseguir aquietar para ouvi-las. Então é um treino que vale a pena. Não estamos aqui para tirar 10, mas para dar o nosso melhor. E muitas vezes essas situações vão ser desafiadoras para a gente, presta atenção. Depois disso vem o sexto, que será que eu apoio os projetos? Será que eu ensino a gentileza? Será que eu incentivo, por exemplo, um trabalho voluntário? Então vamos lá, quando tem um projeto na escola do meu filho, eu vou lá e assisto? Ou só quando ele era pequenininho? Porque, gente, eu enquanto professora via muitos pais lá com o Fundo 1, um pouco menos no Fundo 2 e quase nenhum no ensino médio. Os nossos filhos crescem e continuam precisando ali da gente nos bastidores, ali fazendo parte dos aplausos, estando com eles. Será que eu ensino gentileza para o meu filho? Eu sou uma pessoa gentil? Então aquilo que eu pratico, eu ensino.
Trabalho voluntário, por exemplo, que é algo tão bem visto hoje pelas empresas, existe essa prática na minha casa? Eu dou, eu faço, eu transmito esse olhar para o meu filho? Eu posso ampliar isso? Então veja como isso é importante. Depois, escuta é diferente de convencimento. Escutar é uma coisa, convencer é outra. Quer ver um exemplo muito comum? O filho vem ali com uma questão: olha pai, eu tô pensando em fazer direito, tô pensando em seguir tal profissão, tô pensando em tal coisa. A gente fala: não, mas isso vai dar trabalho, não, mas isso não dá dinheiro, não. Então assim, acolhemos e depois pesquisemos a respeito, porque eu fazia muito isso e estou também me policiando. Olha como eu estou dividindo aqui muitas coisas com vocês, para vocês terem ideia de que uma terapeuta não é perfeita, mas eu percorro um caminho e posso vir aqui dividir. O que servir para você, você pega. O que não servir, questione, deixe de lado. Mas quando eu digo de escuta e diferente de convencimento, quantas vezes eu fazia a pergunta e já dava a resposta? E à medida que a gente vai tendo consciência, a gente vai mudando as nossas posturas. Você não tem que seguir o que a Joana fala, mas o que eu digo e faz sentido para você, experimenta. Tem tudo para dar certo. E se não der, joga de lado. Vai fazer o que é importante e está muito bom aqui dentro. Não me leve como uma verdade, me leve como uma possibilidade. Faz sentido? E aí, mais um pouquinho aqui, ó, momentos de qualidade. Eu tenho tido momentos de qualidade com os meus filhos. Às vezes eu preciso ter um momento de qualidade com um para depois ter um momento de qualidade com o outro. E momento de qualidade é aquilo que abasteça a ambos e principalmente ele. Então pode ser assistir um filme junto, pode ser comer uma pipoca, pode ser ir no shopping, mas eu tenho que ora abastecer lá, ora abastecer cá. Não é fazer só o que ele deseja e nem só do jeito que eu desejo. É me render a algo que é importante para ele e pedir para que ele também se renda em algo que é importante para a nossa família. Faz sentido isso? Para finalizar, falar sobre sonhos. Você ainda sonha? Ou você é um adulto que já não sonha mais? Porque se você não sonha mais, como é que o seu filho vai sonhar? Ou será que você pode ser aquele pai que destrói o sonho dos filhos, ainda que inconscientemente? Daquele tipo que fala assim: isso não é pra você, hein? Não sonha com isso não. Eu já tive aluno que trouxe isso pra mim. E meu pai já falou pra mim que isso não é pra mim. Gente, isso pode ser pra você sim. Porque se é possível pra um, é possível pra mim também. A diferença é o esforço, é o tempo, é o planejamento. Não vamos matar os sonhos dos nossos filhos. É claro que tem sonhos, por exemplo, subir num foguete. Talvez seja mais difícil. Ir para a NASA, talvez seja mais difícil, mas entrar no curso de astronomia já não é tão difícil assim. Então pensa que eu posso trazer esse sonho para perto de mim, na proporção do realizável, e não virar as costas para ele. E o último item é: qual é o seu reflexo profissional? Então, o que eu ensino para os meus filhos com a minha profissão? Eu ensino eles que trabalhar é duro e que a gente só trabalha para pagar conta e que, olha, não trabalha não, viu? Você não vai ser ninguém na vida. Ou eu ensino que o meu trabalho vai além, que eu contribuo para essa nação, para essa sociedade, que o trabalho é a minha forma de servir a vida, que eu, enquanto professor ou terapeuta, eu posso mudar e melhorar a vida de outras pessoas. E isso não cabe só a mim, isso cabe a qualquer profissional. Um dentista, por exemplo, não cuida só de um dente, ele devolve a autoestima, o sorriso. Um motorista, ele leva uma pessoa de um lugar ao outro. Nós somos pessoas que dependemos de pessoas. Ensinemos isso aos nossos filhos, porque a gente pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim nós vamos precisar de pessoas para fazer o nosso pão, para abastecer a nossa casa. Seja de água, seja de alimento, seja do que for. Nós não estamos corretos quando nós dizemos: eu não preciso de ninguém. Precisamos sim. E quando eu olho para o meu trabalho, para a minha forma de servir a vida, será que eu estou sendo adulto o suficiente para mostrar isso para o meu filho como algo bom? Ou eu estou sendo pessimista e infantil o suficiente para ensinar ele a ser um burro de carga
e rezar para chegar à sexta-feira, porque a gente só pode ser feliz no final de semana. Então começa a observar, porque às vezes a gente vai entrando aí nos lugarzinhos que parece certo, mas que vão trazendo crenças erradas pra gente. Então, se esse vídeo fez sentido para você, acompanha lá os outros vídeos do casal. A sua opinião é muito importante. E se você puder compartilhar isso com alguém, vai ajudar bastante a gente chegar a outros pais, a outras pessoas e fazer a nossa rede de apoio. Obrigada por ficar comigo até aqui.